E aí, meu povo? Eu falei com vocês agora há pouco aí num outro vídeo sobre as viagens aqui na beirada da Bay Area, né? Aí acabou uma chamada me empurrando para mais longe. Eu vim aqui num pedacinho que é meio que zona rural. O nome da cidadezinha é Gilroy. Fica abaixo de San José um pouco. E é bem aquelas coisinhas mais rural do filme mesmo, sabe? Aí a estradinha que você tá vendo. Aí eu pus aí pra filmar um pouquinho pra vocês verem. Porque aqui a estrada é curtinha. Logo ali na frente já tem a rodovia 101, ou como eles falam aqui, 101, que é a que vai de Los Angeles para São Francisco. Ligação quase que direta e conectando essa turma toda aí. Aí vou aí mostrando pra turma e vou pôr um negócio aqui pra gente ouvir. Eu vou ouvir um trecho lá que eu gosto bastante de olhar quando Pedro começa a escrever, né, as cartas. Na verdade não é começa, ele dá sequência. É 2 Pedro capítulo 1. Eu acho muito legal ele falando a respeito de como o processo de santificação ele precisa ir sendo crescente. E ele coloca de uma maneira que é interessante. Eu faço uma comparação lá com Jesus, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Aí Jesus vai de uma maneira até bem simples, né? Tratando as coisas com muita simplicidade ali, falando das bem-aventuranças. Se eu não me engano, eu fiz um roteirinho em casa lá, acho que são umas 7 ou 8. As bem-aventuranças e as lições ali efetivamente. E quando a gente fala de Paulo depois, né, dizendo a respeito dos frutos do Espírito, aí também são uns 7, 8, 9, dá uma tabelinha também lá interessante. E quando fala aqui de Pedro, aí Pedro coloca também ali, né, a enumeração dele, que aí no capítulo da Bíblia que eu estudo lá, aí aparece como se fossem as virtudes. Mas aí são ali algumas também. E é interessante o quê? É que eu vejo Paulo quando fala, e também Jesus quando fala, eles não colocam como se fosse uma coisa assim, colecionável. Agora Pedro, quando ele coloca, ele vai falando a respeito de que um vai formando a base para ter o outro. Então, se a gente está interessado em prosseguir na caminhada de santificação até a gente alcançar aquele patamar de perfeição que foi o patamar de Jesus, a ideia é justamente essa, como se fosse uma ideia de uma coleção. Então, numa coleção, você pega um item novo e não efetivamente abre mão daquele item que você já tem. Então, eu gostei de ver isso na ideia do que Pedro coloca. Então ele vai colocando ali, né, as virtudes. A partir do momento que você vai tendo a primeira, você já tem a base para poder alcançar a segunda e vai subindo ali naqueles degraus ali, né, como se fosse um contexto de uma gradação. Você vai crescendo. E aí é interessante, por que eu vejo isso? Jesus é a sabedoria em essência. Ele fala da maneira bem simples lá nas bem-aventuranças. Depois eu vou pôr um trecho aqui pra gente comentando dessa forma também. Lógico que é dentro da simplicidade do que Jesus estava tratando ali com as pessoas simples do dia a dia. Muitos eram pescadores, muitos eram trabalhadores rurais. Então vai na maneira mais simples mesmo. O próprio Pedro era, entre aspas, né, auditório naquele momento lá. Então ele precisava aprender nas coisas elementares. Então Jesus vai lá no muito simples. Quando vem para o próximo nível, aí é Paulo. Paulo já é um cara extremamente instruído e ele fala também lá do contexto dos frutos de espírito, dos frutos do espírito. E aí vai colocando a ideia de como sendo ali elementos que podem ser entendidos como colecionáveis. Você pode ter um fruto do Espírito e não necessariamente você vai jogar aquele fruto do Espírito fora para poder encaixar outro. Mas é literalmente ali a ideia de que você vai crescendo nessa caminhada aí de buscar esse nível de perfeição. Agora, Pedro, que era um pescador
gente simples, linguagem rude, comportamento rude também. E aí quando chega nas cartas, Pedro se mostra já um cara completamente transformado. E é bonito isso, porque mostra a transformação que acontece na vida da gente. A gente, de uma pessoa tosca, uma pessoa rude, uma pessoa grossa, uma pessoa toda cheia de aparas para serem, né, modificadas ali pela obra do Espírito Santo em nós. A gente vai alcançando esse fundamento aí quando a gente cede espaço para isso. Então, eu falei aí para trás, né, em uma outra postagem, eu falei a respeito do ser podado. A gente ser podado, a gente ser cortado naquela parte do nosso corpo em que a gente está cometendo deslize, a gente está cometendo pecado, não é coisa boa. Efetivamente não é boa, né? Dói a correção, dói a disciplina, mas é Deus cuidando da gente na maneira de que ali adiante a gente vai produzir mais, a gente vai ser mais efetivo para abençoar a si mesmo, né? A nós mesmos e a outras pessoas também. Então acaba sendo uma lição dupla, e aí a gente passa a produzir 10 por 1, 100 por 1, e aí a árvore fica realmente não como uma figueira improdutiva, uma figueira morta. Olha aí, eu vou pôr o trecho aqui para a gente ouvir, capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Eu sou muito fã dessa escrita de Pedro aí, né, dentro dessa ideia dele. Capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês.
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Entenderam? Essa linguagem da NVI eu acho bastante simples, não tem muito o que falar, mas a parte que eu gosto aí é quando ele fala que você, acumulando essas virtudes e fazendo questão de alguma maneira expressá-las através da obra, você vai se mostrar uma pessoa não improdutiva, ou seja, volta lá na questão da figueira, aquela figueira que, sendo podada, ela vai produzir bastante. Então, e precisa ser assim, porque na ideia da obra, né, a obra girando em si só, um irmão abençoa o outro com os dons que ele tem. Se eu sou bom em avaliar um texto e falar a essência da mensagem dele, eu abençoo alguém com isso. Se um outro irmão é experiente, calejado ali no joelho, que vai para o chão mesmo na oração, esse irmão me abençoa. Se uma pessoa tem os recursos desse mundo aqui, né, se a pessoa tem alguma finança bem equilibrada, bem estabelecida, ela abençoa a comunidade naquilo que Paulo fala também, para a gente ser próspero das boas obras, né? Próspero de fazer o bem, próspero em fazer o bem para outra pessoa. E assim é como movimenta, né? Como acontece a obra de Deus em si. E quando a gente aprende a respeito dessas coisas todas, a gente vai vivendo o exercício de cada órgão dentro do corpo. Isso é importante, isso é bom de perceber. Então a igreja, materialmente falando, a igreja fisicamente falando, ela precisa desse exercício aí de troca dos dons. E quando a gente fala da igreja individualmente, você precisa ir avaliando essas ideias também, porque quando você conquista essas virtudes, eu chamo de virtudes, você está fazendo com que o seu corpo mesmo, a sua mente mesmo, ela caminhe em direção a essa glorificação, aí, essa santificação que vai redundar na glorificação junto com Cristo. Essa ideia de separar a mente da gente para as coisas que edificam. Então, durante muito tempo aqui, eu andava aqui viajando para cima e para baixo, e era sempre ouvindo música, às vezes música que nem era música conveniente ao crescimento pessoal, intelectual e espiritual. Mas aí o que? Até por um chamamento, né? Eu agradeço de público aqui, por exemplo, meu cunhado Paulinho de Sião, né? Como ele é conhecido lá na nossa região, lá em Santa Luzia. Eu postei determinada imagem lá do centrão de Oakland, né, do downtown de Oakland, e eu pus uma música como fundo ali daquele videozinho. E aí, eu não sei se o Paulinho, ele foi lá para a tradução, né, para a letra da música em si, e ele pegou a letra e depois me perguntou, o que significa, não sei o que. Aí eu, por ser rap, hip hop, né, essa coisa aí, a gente não entende completamente o que é o sentido e tudo mais. Aí eu fui para a tradução. Quando eu fui para a tradução, eu fiquei com vergonha, porque a letra é uma letra pornográfica. Então, dentro da ideia, né, de que esse tipo de procedimento não combina mais com a gente não é mais do antigo fundamento, então eu depois tive que ir lá e tirar aquela postagem e pedir, né, até desculpa e agradecer ao Paulinho por ele ter me dado esse toque, porque a gente por si só, a gente vai entrando numa certa onda e vai achando, né, que aquelas anestesias ali, eu estava até pensando nisso agora na vinda aqui, quando eu estava ainda como passageiro, a gente vai anestesiando a vida da gente em algumas coisas que são muito banais e elas não contribuem em nada. Exemplo, eu não sei se aí no Brasil esse fim de semana é o carnaval, tô meio por fora assim das notícias daí, né, do Brasil, mas aqui, por exemplo, o pessoal é muito focado em esporte, e esse final de semana, né, hoje sábado, amanhã domingo, o
pessoal só fala do jogo do Super Bowl, futebol americano. Então, assim, são anestesias que Deus, né? Deus não, né? O mundo coloca pra gente ir se dispersando, né? Da ideia do que é realmente importante. Então, uma música, às vezes, é esse, vamos dizer, esse remédio, esse falso remédio. Às vezes o esporte é um falso remédio. Uma festa como o carnaval no Brasil aí acaba sendo também essa anestesia, né? Esse analgésico que não resolve nada e vai empurrando a gente num fluxo que não leva a produtividade nenhuma. Então, a gente separar essas coisas, deixar de lado, porque são as coisas que vão atrapalhando a mente da gente. Em setembro para cá, Deus foi me dando algumas lições e dando assim sinais de alguns textos que eu deveria estar trabalhando dentro da minha mente, dentro do meu coração, para as lições que Ele queria me ensinar. Então, na verdade, essas lições elas começaram em setembro, outubro, novembro, dezembro, até hoje ainda continua. Mas efetivamente Deus já vai colocando na gente, ó, esse texto aí. Então, se o texto brilhou aí na sua tela, não dá assim, não fecha os olhos para isso, não. Presta atenção, vai estudar aquilo, vai buscar o conhecimento para aquele fundamento ali que Deus quer que você se instrua, entende? Então, por exemplo, eu falei aí a parábola do credor incompassivo. Deus quis me ensinar muita coisa ali, porque saber a gente já sabe o texto, mas trazer ele para a vida prática é isso, porque muitas vezes você fica martelando em cima de um erro que alguém cometeu contra você, mas a gente mesmo já cometeu milhares de erros contra outras pessoas no geral. Então, como é que eu vou ter os meus 1000 erros perdoados se eu não perdoo um erro que alguém cometeu contra mim? Entendeu? Então é assim que a parábola vai ser nos ensinada ali naquele caso. Nessa região aqui, efetivamente, tem muita gente que é inteligente, cabeçudo mesmo, que vem pra cá, sabe? Eu costumo falar que é cabeçudo, o cara que é inteligente. Então a gente tá andando ali pela região da tecnologia, né? O Vale do Silício, Silicon Valley. E aí a gente fica assim, cara, esses bichos são muito inteligentes. Você passa, por exemplo, lá em frente ao Google, em frente à Apple e tudo mais, aí você fica assim, esses caras são extremamente inteligentes. E é gente do mundo inteiro, né? Aquela ideia que a gente conhece da fuga de cérebros, né? Os cérebros sendo contratados pelas empresas de tecnologia daqui. E aí vem a ideia da mente. O que ocupa a sua mente? O que tá circulando aí no seu mental durante o tempo todo? Então a gente fica mirabolando a respeito dessas coisas, e a Bíblia é muito instrutiva nisso também, né? As coisas que devem ocupar, Filipenses fala lá no capítulo 4, as coisas que devem ocupar o nosso coração e a nossa mente, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom princípio, tudo que é respeitável, tudo que é sólido, né, na palavra de Deus, isso aí deve ocupar a nossa mente. Lá em Romanos também, a questão de fundamentar, né, o nosso cérebro naquilo, né, a nossa mente, naquilo que é a transformação do nosso jeito de proceder. Não vos amoldeis a este século, mas renova sua mente pela transformação constante aí, ó, em relação a crescer nesses princípios que Pedro está ensinando, Paulo está ensinando, os outros autores das outras epístolas estão ensinando, os profetas lá atrás ensinavam o tempo todo. Por quê? Porque hoje há muita distração. E se a gente ficar realmente distraído aí, né, com as coisas que o mundo coloca, a pessoa vai para a vala, vai para o buraco mesmo. Então, exemplo, foge um pouco a palavra, né? A ideia da frequência lá do seu algoritmo, a palavra é algoritmo, sempre foge essa palavra da minha cabeça. O algoritmo
do seu celular, né, da sua rede social, o que ele te oferta? Ele te oferta lá, de vez em quando, uma pornografia, uma música profana, ele te oferta lá um gasto excessivo das riquezas que Deus está te dando. O que está dominando o seu algoritmo? Porque nessa coisa do algoritmo, por exemplo, outro dia aconteceu uma experiência interessante. Deu na minha cabeça lá a ideia de fazer um bolo. E aí pensei, vou fazer um bolo, vontade de comer um bolo, estilo o bolo que a turma fazia, né? A Flávia fazia aí no Brasil e tudo mais. E aí cismei, vou lá comprar os ingredientes. Deu tudo errado, mas a lição foi boa. Eu chegando no supermercado para poder ir lá pegar os ingredientes, eu tava com um dinheiro no bolso. Normalmente não é comum a gente andar com dinheiro aqui, é tudo meio digital já. Aí o que aconteceu? Eu entrei no supermercado, larguei tudo no carro, celular e tudo que você puder imaginar. Fui só eu mesmo, roupa e o dinheiro que estava no bolso. E peguei os ingredientes para fazer o tal do bolo. E aí o que acontece? Peguei lá um pacotinho da massa, né, semelhante à massa que a gente tem no Brasil, o pozinho para fazer a massa. Acho que ovos tinha na casa, não precisei, leite tinha na casa. Peguei ali aquilo que é o necessário. Peguei lá umas gotinhas de chocolate para poder fazer ali derretido um pouquinho, cobertura, e até para jogar lá por dentro, para ficar aquela coisa toda bolo mesmo, sabe? E aí, e peguei também, interessante, peguei também uma lata, uma caixinha lá de sorvete. E aí, interessante é que, quando eu cheguei em casa, efetivamente, para poder, entre aspas, fazer o bolo, quando eu abri ali a rede social, o Instagram, veio especificamente uma receita descrita lá, né, a pessoa fazendo, com exatamente os mesmos ingredientes que eu tinha comprado, exatamente os mesmos. Até o sorvete, que era separado no final, que não tinha nada a ver, até aquilo ali apareceu. E eu fiquei assim, meu pai, olha isso, como que o algoritmo, ou sei lá, que tipo de leitura que é essa? O celular não estava comigo, a rede social parece que estava fechada lá no meu celular, que estava no carro. Eu paguei não com cartão, paguei com dinheiro. E quando eu fui chegar em casa para poder pensar em fazer, apareceu exatamente o que eu precisava. Ou seja, a tecnologia hoje, ela já lê a nossa mente. E a gente fica preocupado com essas coisas todas aí, né? E até com certo medo. Só que, quando vai, né, avaliar a questão dos nossos pensamentos, esses direcionados para Deus, a gente não se preocupa tanto. A gente não tem assim aquele temor que precisa ter em relação ao que a gente pensa, ao que a gente fala, ao que a gente efetivamente coloca em prática aí na execução, sabe? Então a gente tem medo da rede social, a gente tem medo da inteligência artificial que vai roubar nosso cérebro, mas a gente não tem medo, né? A gente não leva com temor e com respeito aquilo que vai no nosso cérebro, na nossa mente, quando a gente precisa tratar das coisas de Deus e do nosso procedimento no dia a dia. Então é um chamado aqui de atenção para a gente refletir a respeito disso. Seu cérebro. Eu vou passar para uma segunda parte que é um negócio interessante. Se a sua mente for ser comprada por uma companhia dessas aqui, do Vale do Silício, se a sua mente for ser comprada para poder servir de base para a inteligência artificial, e aí, o que eles estão comprando? Você entende? Porque Deus me colocou essa piração para eu pensar nela e transformar isso em aprendizado. Por quê? Porque apareceu lá nos anúncios em geral uma ideia que eles estavam precisando de falantes de língua portuguesa. E no anúncio
falava também de professor de língua portuguesa. Então eu falei, professor sou eu, vou me inscrever nisso aqui. Aí quando eu vi a empresa que estava por trás do serviço a ser executado, era a Apple. E aí acabaram me selecionando, eu fui lá e fiz um trabalho com eles lá. Eu até fiquei muito otimista, né, assim, animadão, pensando, vou ser contratado pela Apple. Mas na verdade foi um trabalho mais curto de experiência de falantes de língua portuguesa. Então o que acontece? O que aconteceu lá? Eles estavam muito atrasados, eles estavam defasados, a Apple estava atrasada em relação à inteligência artificial deles para a língua portuguesa, num contexto aí de que a Motorola parece já estava na frente, a Samsung estava na frente também. Então as companhias aí que mexem com isso já estavam desembolando milhas à frente e eles estavam um pouco atrasados. Eu não uso o Apple. Quem usa é que vai saber aí se a inteligência deles lá para a língua portuguesa era piorzinha aí nos últimos anos. Talvez o iPhone 14, 15, 16 tenha ficado um pouco a desejar. E eles fizeram essa entre aspas, né, melhoria aí nessa versão que saiu agora, provavelmente o 17. Então se você usa o iPhone 17, provavelmente tem lá um pouquinho do mineirês, tem lá um pouquinho do português brasileiro a partir do que eu contribuí lá. Eles me contrataram para poder conversar. Era eu e uma menina de São Paulo que fomos lá e trabalhando lá durante um tempo. O trabalho era banal, eles davam determinados assuntos e a gente tinha que conversar sobre aquele assunto ali durante um período ali de uns 10, 15 minutos. Então foram várias sessões com vários assuntos. Eu sei que a gente trabalhou lá nesse caso durante umas 8 horas, 10 horas, coletando a linguagem, coletando o vocabulário, coletando um pouco, talvez, né, do jeito de errar e até do jeito de acertar na fala. Então esses dias eu estava pensando nisso, que alguns caras da poesia, eles são muito, como diz, analíticos a respeito do próprio jeito de falar, a própria metalinguagem, que é quando ele analisa o jeito de falar próprio. E aí eu percebo, dentro dessa ideia, de que eu falo bastante errado também. Não errado, porque linguisticamente não existe o erro, mas dentro da ideia de que a linguagem popular, ela vai sair com alguns erros. Então uma palavra que eu sempre erro de vez em quando é a palavra não. Em vez de eu falar o não é, ou eu falo não é, entendeu? Então isso provavelmente vai para dentro de uma situação dessa lá de inteligência artificial, e aí eles vão precisar fazer a correção. Então a gente não é perfeito em todas as coisas, a gente não é certo em todas as coisas, mas invariavelmente dentro da outra dinâmica de análise. Pensa comigo, se a avaliação que vai ser feita, ela vai ser feita em cima daquilo que eu consumo. Ali a avaliação foi feita em cima da linguagem, pessoal, da fala. Agora, se a avaliação vai ser feita, e ela já é feita, em cima do que você consome na rede social, na internet, na tela do seu celular, vai aparecer lá numa tela gigantesca para eles que você é um consumidor de música ruim, que você não é um leitor de Bíblia e de bons textos como você às vezes afirma aí no geral, ou que você é um consumidor violento aí de pornografia e coisa podre no seu celular, entende? Então isso não fica escancarado, mas aí a ideia de que quando a gente chega aqui, a ideia de estar mais próximo aqui, cria na gente uma ideia assim, cara, eu tenho medo da NASA que está aqui na frente, mas eu não tenho medo do que Deus pode trazer de julgamento a respeito do meu pecado, entendeu? A respeito daquilo que eu estou assistindo ali na tela do meu celular. Então quando fala aí a respeito de purificar as coisas que estão na extensão do seu corpo,
As coisas que estão no alcance da sua mão, elas precisam ser santificadas e purificadas também. Eu não vou usar, vamos dizer, não vai ser justificável eu dizer que o meu celular é sujo, mas eu sou uma pessoa limpa, entende? Então, dentro dessa ideia, a percepção de purificar a mente, muita coisa da nossa inteligência hoje está na memória do celular. A gente quase não memoriza mais o número telefônico de ninguém, né? Ali na agenda está tudo ali. Então, como que é isso para as outras coisas que a gente consome aí no nosso dia a dia, entendeu? Então, é um convite para a gente trabalhar essa ideia da purificação do nosso pensamento, né? Da metanoia, da transformação da nossa identidade como servo de Deus, identidade como pessoa também. Então, depois eu me vi dentro dessa fragilidade. A minha linguagem foi avaliada, mas não é só a minha linguagem que é avaliada. Todo o meu procedimento está todo, certo? Os cookies, né, que vão acumulando lá no seu celular, no seu computador, a partir do que você navega aí no seu dia a dia, isso ali vai sendo um rastreio do que é a sua história. Então, pensa nisso. Seleciona aí o que você está vendo aí no secreto, porque a instrução para a gente no secreto é outra. É a devoção, é a oração, é a leitura da palavra, é a intimidade com Deus. Então é interessante a gente pensar nisso. Ó, já viajamos tanto que já saí de Gilroy, já atravessei São José, o aeroporto ficou aqui do meu lado esquerdo. Aí já estamos indo adiante. Aqui agora a gente entra especificamente na região que eles falam, né, o Vale do Silício. As empresas de tecnologia todas são por aqui, ó. Ali na frente, ó, já dá para ver a Hitachi. Hitachi era televisão e outros equipamentos aí lá para os anos 70, 80, 90. Hoje eu nem sei o que eles fazem mais. Mas elas estão todas por aqui. Google, Apple. O escritório da Apple, onde eu fui lá para fazer as gravações, foi aqui, ó, num lugar, é uma saída chamada Matilda. Aí eu trabalhei lá um dia no prédio da Matilda 5. Tudo aqui. E logo para frente da Matilda, que é a avenida, né, uma avenida importante lá, tem as instalações da NASA. E é tudo muito gigantesco. Não vai dar para ver aqui que o celular está fixado, mas é tudo aqui nesse pedaço. A gente trabalha com um celular, né? O cara que trabalha com um só, eu trabalho com dois e ainda coloco mais um aqui que foi sucata. Eu coloco ele aqui para tocar música, para tocar a Bíblia agora igual foi. E aí a gente passa por aqui, o celular da gente é sugado. Teve certa vez que eu passei aqui, o meu celular travou os dois. Aí chamou uma corrida ali, ó. Tá vendo como é que vocês me abençoaram? A conta de vir conversando com a turma e chamou justamente aqui perto da NASA. Mas é isso. Aprendizado, lição, coisa pra gente ir acumulando de reflexão e transformar isso em coisa produtiva. Pra mim já foi, sabe? Porque a gente passa a ser mais vigilante com o que a gente vê no celular, o que a gente opta por assistir. E aí, outra lição legal disso aqui, ó, espero que vocês tenham pegado aqui a ideia. Ouvir a Bíblia. Cara, numa viagem como essa aqui, ó, que eu tô fazendo, daria do aeroporto até Gilroy, foi 70 milhas, aproximadamente. Foi 1 hora para descer e agora eu vou pegar um aqui que vai levar para São Francisco. Então, assim, nada, 2 horas ou 3 horas de viagem, você ouve muita coisa da Bíblia numa viagem como essa. Então, você não precisa ir ali viajando na maionese enquanto você está viajando, não. Você ouve a Bíblia. Você põe o celular aí, ó, grava uma reflexão sua a respeito daquele texto. Há um maluco dirigindo aí, passando pela esquerda aqui, ó, doidão. Então, assim, e eu não tô devagar não, eu tô a 60. O permitido é 65. Mas voltando aqui no fundamento, faço prática disso também. Eu gosto. Eu não sou muito de câmera não, que eu sou tímido.
gosto de volante. E aí a gente vai conversando aqui, ó, pra eu não viajar sozinho. Mas aí eu vou conversando com Deus também. Deus tá aqui junto comigo, aqui, ó, dirigindo. Por isso que o doidão ali não me encostou. Mas é isso. Um abraço pra vocês. Espero que a lição tenha sido legal aí. E leia lá a carta de Pedro, o capítulo inteiro, os capítulos todos. Porque é bonito o que esse cara escreveu. Era um pescador simples. Deus encheu a cabeça dele de coisa boa pra ele ensinar pra gente. Deus nos abençoe aí. Um beijo.